Cachorro de um milionário salva a vida de seu filho, que quase foi sequestrado, e o final dessa história emocionou a todos. Se você gosta desse tipo de história, inscreva-se no canal para me ajudar. O sol se põe lentamente sobre o horizonte de São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados que contrastam com a silhueta dos arranha-céus. Na cobertura de um dos edifícios mais luxuosos da Avenida Paulista, José Monteiro, 42 anos, observa a cidade através das amplas janelas de seu escritório. Ele é o fundador da Monteiro Technologies, uma empresa de segurança cibernética avaliada em bilhões. Seu terno italiano feito sob medida não consegue esconder o cansaço em seus ombros. José consulta o relógio, são quase 20 horas, e suspira. Mais uma vez, chegará tarde em casa. No banco do motorista de sua Mercedes blindada, José afrouxou a gravata enquanto o motorista navegava pelo trânsito caótico. Seus pensamentos estavam fixos em Miguel, seu filho de 6 anos. Desde a morte de Ana, sua esposa, vítima de um câncer fulminante há 2 anos, José tentava desesperadamente equilibrar o império empresarial que construiu com a criação solitária do filho. Os portões da mansão nos jardins se abrem automaticamente. A casa, uma imponente estrutura de concreto, vidro e madeira, parece quase uma fortaleza, resultado da paranoia de José com segurança após perder a esposa. Mas nenhum sistema poderia substituir o verdadeiro guardião da família, Bob, um majestoso pastor alemão de pelagem negra e dourada, presente de Ana pouco antes de sua partida. Ao estacionar, José vê a cena que sempre aquece seu coração: Miguel correndo pelo gramado perfeitamente aparado, com Bob ao seu lado, vigilante como uma sombra. Seus passos são sincronizados, como se o animal conseguisse antecipar cada movimento do menino. Rita, a governanta que cuida de Miguel durante o dia, acena da varanda. Papai! Miguel grita, correndo na direção do pai. Seus cabelos castanhos claros, idênticos aos da mãe, balançam com o vento. José deixa a pasta cair no chão e se ajoelha para abraçar o filho. Bob se aproxima, abanando o rabo e observando a cena com seus olhos atentos. Dentro da mansão, enquanto jantam, Miguel narra animadamente seu dia. José sorri, mas seu sorriso não alcança os olhos. Sobre a lareira, a foto de Ana parece observá-los, seu sorriso congelado no tempo, como um lembrete constante do que perderam. Mais tarde, após colocar Miguel na cama e ler-lhe uma história, José se dirige ao seu escritório pessoal. Entre contratos e relatórios financeiros, encontra um envelope anônimo. Dentro, uma mensagem recortada de jornais e revistas forma um aviso perturbador. Sabemos quem você ama. Estamos observando. José empalidece. As câmeras de segurança não detectaram nenhuma intrusão. Quem poderia ter entregue aquilo? Ele olha para a foto de Miguel na mesa e sente um arrepio. Em seu sucesso, havia feito muitos inimigos. Agora, alguém parecia querer atingi-lo onde mais doeria. Naquela noite, enquanto a mansão mergulha no silêncio, apenas 2 seres permanecem vigilantes: José, repassando mentalmente sua lista de possíveis adversários, e Bob, deitado fielmente à porta do quarto de Miguel, com as orelhas erguidas, como se já intuísse o perigo que se aproximava. Do outro lado da cidade, em um apartamento decadente, Flávio Mendes, um ex-funcionário demitido da Monteiro Technologies, observa fotos tiradas à distância da mansão. Ao seu lado, um notebook exibe as rotinas de segurança da casa, hacked através de seus antigos acessos. Seus olhos se fixam na imagem de Miguel brincando no jardim. Um sorriso sem emoção se forma em seus lábios. Sua vingança estava prestes a começar. Capítulo 2. Desenvolvimento e primeiro conflito. A manhã seguinte iniciou-se com uma reunião extraordinária no escritório de José. Sentado à frente dele estava Carlos Mendonça, chefe de segurança da Monteiro Technologies, um ex-policial com 20 anos de experiência em proteção executiva. Não consigo identificar o remetente, disse Carlos, examinando o envelope anônimo com luvas. Mas a mensagem é clara: alguém está ameaçando Miguel. José passou as mãos pelo cabelo, visivelmente tenso. Quero segurança reforçada em casa. Contrate mais 2 homens. E quero que você pessoalmente investigue quem poderia estar por trás disso. Já tenho algumas suspeitas, respondeu Carlos, colocando sobre a mesa uma pasta. Nos últimos 6 meses, demitimos 4 funcionários por violações de conduta. O mais problemático foi Flávio Mendes, do Departamento de Segurança Digital. Ele tinha acesso a códigos sensíveis e foi demitido por tentar vender informações a concorrentes. José assentiu, lembrando-se vagamente do caso.
A empresa tinha crescido tanto que ele já não conseguia acompanhar todos os problemas internos. Era o preço do sucesso. Enquanto isso, na mansão, Rita preparava Miguel para a escola. O menino, sempre curioso, percebia que algo estava diferente. Havia mais pessoas circulando pela propriedade, homens de terno que falavam em rádios comunicadores. "Por que tem tanta gente nova aqui?" Rita perguntou, enquanto amarrava os cadarços dos tênis. "Seu pai está apenas reforçando a segurança, querido." "Nada com que se preocupar", respondeu ela, tentando soar casual. Mas seus olhos traíam preocupação. Bob observava tudo da soleira da porta. O cão parecia especialmente alerta naquele dia, seguindo Miguel mais de perto do que o habitual. Quando o menino subiu na van escolar, Bob latiu insistentemente, como se protestasse contra sua partida. Do outro lado da rua, quase imperceptível em um carro de vidros escuros, Flávio observava a movimentação. Ele notou os novos seguranças e praguejou. Seu plano teria que ser adaptado. Mas isso não o deteria. Ele conhecia os pontos fracos da segurança melhor do que ninguém, afinal, tinha ajudado a desenvolvê-la. Na escola, Miguel sentia-se inquieto. Durante o recreio, notou um homem estranho observando-o através das grades. Quando uma professora se aproximou, o homem desapareceu. Miguel não comentou o incidente com ninguém, mas uma sensação incômoda permaneceu com ele. À tarde, ao retornar para casa, Miguel correu direto para Bob, abraçando-o com força. O cão lambeu seu rosto, parecendo aliviado por vê-lo novamente. José chegou mais cedo naquele dia, determinado a passar mais tempo com o filho. Enquanto jantavam, tentou agir normalmente, mas Miguel percebeu sua tensão. "Está tudo bem, papai?" perguntou, com aquela percepção aguda que às vezes surpreendia José. "Claro que sim, campeão", sorriu, bagunçando os cabelos do filho. "Só estou um pouco cansado do trabalho. Que tal assistirmos a um filme juntos depois?" Mais tarde, com Miguel adormecido em seus braços durante o filme, José sentiu um misto de amor e medo que quase o sufocava. Ele jurou a si mesmo que nada aconteceria ao filho. Nem que para isso precisasse suspender todos os negócios e se mudar para outro país. Durante a noite, enquanto todos dormiam, Bob permanecia vigilante. Seus ouvidos captaram um ruído quase imperceptível vindo dos fundos da propriedade. Silenciosamente, ele se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, uma sombra se movia pelo jardim, evitando cuidadosamente as luzes dos sensores. Bob rosnou baixo, mas não latiu. Seus instintos primordiais de caçador o mantiveram observando, analisando. A sombra aproximou-se da casa, examinando as entradas. Bob mostrou os dentes, pronto para defender seu território. Mas antes que pudesse agir, a sombra recuou e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, José foi informado pelos seguranças que as câmeras haviam captado um intruso, mas que ele fugira antes de conseguir entrar. A notícia apenas confirmou seus piores temores. O perigo não era apenas uma ameaça vaga, era real e estava se aproximando. Capítulo 3. Ponto de virada e transformação. Uma semana se passou desde a tentativa de invasão. A mansão dos Monteiro transformou-se em uma verdadeira fortaleza. Câmeras adicionais foram instaladas, sensores de movimento cobriam cada centímetro do perímetro, e guardas armados patrulhavam em turnos. José havia considerado tirar Miguel da escola temporariamente, mas o psicólogo da família aconselhou contra, argumentando que a rotina era essencial para o bem-estar emocional do menino. No entanto, as medidas extras de segurança começavam a pesar sobre todos. Miguel sentia-se sufocado, constantemente vigiado. José estava cada vez mais tenso, dividindo-se entre o trabalho e a segurança do filho. Até mesmo Bob parecia afetado, dormindo menos e mostrando-se mais protetor. Naquela manhã, José foi surpreendido por uma proposta inesperada de Carlos. "Precisamos de uma isca, senhor. Este jogo de gato e rato está nos desgastando. Proponho criar uma situação controlada onde o invasor pense que tem uma chance." José hesitou. "Não quero usar meu filho como isca." "Não estou sugerindo isso", esclareceu Carlos. "Mas podemos circular uma informação falsa. Fazer parecer que você e Miguel estarão fora da cidade no fim de semana, quando na verdade estarão protegidos em outro local. Enquanto isso, montamos uma armadilha aqui." A ideia era arriscada, mas José estava desesperado por uma resolução. Ele concordou, e o plano foi colocado em movimento. Uma fonte confiável na empresa vazou que José levaria Miguel para a casa de praia no litoral norte no sábado.
O que ninguém previu foi a determinação de Rita em manter a normalidade para Miguel. Na sexta-feira, enquanto José estava no escritório finalizando os detalhes do plano com Carlos, ela decidiu levar o menino ao parque próximo à mansão, algo que faziam regularmente antes das ameaças começarem. Só por 1 hora, ela pensou. Os seguranças estarão conosco. Miguel precisa de ar fresco e normalidade. No parque, Miguel correu feliz pela primeira vez em dias. Bob estava com eles, libertado momentaneamente da tensão da casa. Rita observava de um banco, enquanto 2 seguranças discretamente vigiavam o perímetro. Foi nesse momento que o impensável aconteceu. Um dos seguranças recebeu uma chamada de emergência. Aparentemente, um alarme havia disparado na mansão. Ele se afastou para verificar pelo rádio. O segundo segurança, distraído por um grupo barulhento de adolescentes que entraram no parque, perdeu Miguel de vista por alguns segundos. Nesse breve momento de desatenção, Flávio, que observava há dias esperando precisamente por uma falha assim, aproximou-se de Miguel, que brincava perto de um pequeno labirinto de arbustos. Miguel, chamou com voz amigável. Seu pai me mandou buscar você. Houve um problema na sua casa. O menino, condicionado a desconfiar de estranhos, recuou. Meu pai nunca mandaria alguém que eu não conheço. Flávio sorriu, sacando do bolso um distintivo falso. Sou da equipe de segurança. Veja meu crachá da empresa do seu pai. Confuso, Miguel hesitou. O crachá parecia autêntico. Flávio o havia falsificado perfeitamente baseado em seu antigo acesso. Foi nesse momento que Bob, que estivera farejando um arbusto próximo, ergueu a cabeça. Seus olhos fixaram-se em Flávio, e algo em seu instinto primitivo soou um alarme. O pastor alemão reconheceu a ameaça antes mesmo que qualquer humano pudesse perceber. Com um rosnado grave que Miguel nunca tinha ouvido antes, Bob avançou em direção a Flávio. O homem, percebendo que perderá o elemento surpresa, tentou agarrar Miguel pelo braço. O menino gritou, alertando Rita e os seguranças. Bob saltou, colocando-se entre Miguel e o agressor. Seus dentes à mostra, o corpo tenso, pronto para o ataque. Flávio recuou, mas não desistiu. Ele sacou algo do bolso, um pequeno dispositivo que emitiu um som agudo, inaudível para humanos, mas dolorosamente alto para cães. Bob gemeu, sacudindo a cabeça, momentaneamente desorientado pela dor. Aproveitando-se disso, Flávio avançou novamente para Miguel. Foi quando algo inesperado aconteceu. Apesar da dor excruciante causada pelo dispositivo, Bob reuniu forças que nem ele sabia possuir. Em um ato de pura lealdade e amor, ignorou o sofrimento e lançou-se contra Flávio, derrubando-o ao chão. Os seguranças e Rita correram na direção dos gritos. Flávio, percebendo que estava cercado, empurrou Bob violentamente e fugiu, desaparecendo entre as árvores do parque antes que pudesse ser capturado. Miguel tremia, em choque. Bob, ainda atordoado pelo dispositivo sônico, cambaleou até ele e deitou-se a seus pés, exausto mas vigilante. Rita abraçou o menino, chorando e pedindo perdão por tê-lo colocado em perigo. Quando José foi informado do incidente, sua reação inicial foi de fúria. Como puderam baixar a guarda assim? Mas ao ver Miguel seguro, abraçado a Bob que não saía de seu lado nem por um segundo, a raiva deu lugar ao alívio e à gratidão. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, com Bob deitado em sua cama pela primeira vez, por insistência do menino, José tomou uma decisão radical. Não podiam continuar vivendo assim, em constante medo. Era hora de uma abordagem completamente diferente. O plano original foi abandonado. José convocou uma reunião de emergência com sua equipe de segurança. Sentado à cabeceira da mesa de carvalho maciço em seu escritório particular, ele os encarou com determinação férrea. Não seremos mais reativos. É hora de tomarmos a ofensiva. Carlos assentiu, culpando-se silenciosamente pelo que quase aconteceu no parque. Qual é o plano, senhor? Vamos usar a informação vazada ao nosso favor. Todo mundo pensa que levaremos Miguel para a casa de praia amanhã, certo? José levantou-se, caminhando até o mapa digital na parede que exibia sua propriedade. Vamos manter essa história. Mas com uma diferença crucial, Miguel não estará lá. Eu também não. A estratégia era audaciosa. Eles manteriam todas as aparências de que a viagem aconteceria. O motorista sairia com a Mercedes pela manhã, carregando malas. A equipe de limpeza prepararia a casa de praia. Mas seria tudo encenação. E onde estarão você e o menino? Perguntou Carlos. Aqui mesmo, respondeu José.
escondidos em um compartimento secreto que mandei construir depois da morte de Ana. Nem mesmo você sabia da existência dele. José pressionou um botão oculto em sua estante. Uma seção da parede deslizou silenciosamente, revelando uma pequena sala equipada com monitores, alimentos não perecíveis e até mesmo um banheiro minúsculo. Esta sala é blindada e tem seu próprio sistema de ar. Miguel e eu ficaremos aqui, observando tudo. Bob ficará com a gente. O resto da casa estará aparentemente vazia. O piano estava montado. A mansão se tornaria uma armadilha sofisticada, com os melhores agentes de segurança escondidos estrategicamente, prontos para capturar Flávio quando ele tentasse invadir novamente. Na manhã seguinte, a encenação começou. Rita saiu ostensivamente com malas, entrando na Mercedes. As câmeras de segurança foram propositalmente posicionadas para mostrar a casa sendo fechada para o fim de semana. Tudo calculado para que qualquer observador externo pensasse que o lugar estaria deserto. José explicou a situação para Miguel como se fosse uma aventura. Vamos brincar de espião, campeão. Temos uma missão secreta de nos escondermos no nosso esconderijo especial. Bob vai ficar com a gente. Será como aquele filme que assistimos. Miguel, ainda abalado pelo incidente no parque, agarrou-se à ideia de uma missão com entusiasmo. Afinal, estaria com seu pai e Bob, seus dois maiores protetores. Ao anoitecer, os três já estavam instalados no compartimento secreto. Os monitores mostravam cada ângulo da propriedade. A casa estava silenciosa, aparentemente deserta. Os agentes de segurança, invisíveis em seus esconderijos, mantinham comunicação via fones de ouvido imperceptíveis. Agora esperamos, murmurou José, acariciando a cabeça de Bob, que estava deitado vigilante ao lado de Miguel. A espera foi longa. Miguel acabou adormecendo, encolhido em um pequeno sofá-cama. José mantinha os olhos fixos nos monitores, atenção evidente em cada músculo de seu corpo. Bob, por sua vez, permanecia alerta, as orelhas ocasionalmente se movendo ao captar sons imperceptíveis para os humanos. Foi pouco depois da meia-noite que o primeiro sinal apareceu. Uma sombra se moveu no perímetro leste da propriedade. As câmeras infravermelhas captaram a figura esguia de Flávio contornando os sensores de movimento com precisão, conhecimento obviamente adquirido durante seu tempo na empresa. Ele conhece nosso sistema, sussurrou José para Carlos pelo comunicador. Exatamente como suspeitávamos. Flávio avançou com cuidado extraordinário. Ele parecia ter estudado cada detalhe da segurança. Com habilidade, desativou um dos sensores usando um dispositivo eletrônico. José sentiu um arrepio. Aquela tecnologia era propriedade exclusiva da Monteiro Technologies. Definitivamente um trabalho interno. O invasor alcançou uma janela lateral, raramente usada. Com precisão cirúrgica, conseguiu neutralizar o alarme e forçá-la. Os agentes de segurança permaneceram imóveis, seguindo o plano de permitir que Flávio avançasse até estar completamente dentro da armadilha. Dentro do esconderijo, Bob subitamente ergueu-se, o pelo da nuca eriçado. Ele soltou um rosnado baixo, quase imperceptível. O que foi, garoto? Sussurrou José, observando o comportamento do cão. Nos monitores, Flávio agora se movia pela casa. Seu objetivo parecia ser o quarto de Miguel. Ele avançava com confiança, como se conhecesse cada centímetro da planta. José sentiu um calafrio ao perceber o nível do planejamento. O momento decisivo se aproximava. Carlos deu o sinal. Os agentes se preparavam para a captura quando Flávio estivesse no ponto ideal, longe de qualquer saída. Foi então que algo inesperado aconteceu. Flávio sacou um pequeno controle remoto do bolso. Ao pressioná-lo, todas as câmeras da mansão desligaram simultaneamente. Os monitores no esconderijo ficaram negros. José empalideceu. Carlos! Carlos! Chamou pelo comunicador, mas só ouviu estática. De alguma forma, Flávio havia neutralizado todo o sistema eletrônico da casa. Lá fora, a confusão se instalou. Os agentes, sem comunicação, não conseguiam coordenar suas ações. Flávio, aproveitando-se do caos, moveu-se rapidamente em direção aos fundos da casa, exatamente onde ficava o painel que dava acesso ao esconderijo. José percebeu o horror da situação. De alguma forma, Flávio sabia sobre o compartimento secreto. A armadilha havia se voltado contra eles. Ele está vindo para cá, sussurrou, abraçando Miguel que havia acordado com a comoção. Bob se colocou em posição defensiva diante da porta oculta, como se compreendesse perfeitamente a gravidade da situação. Segundos depois,
ouviram sons do outro lado. Alguém mexia no mecanismo da porta secreta. José procurou desesperadamente por uma arma, por qualquer coisa que pudesse usar para proteger seu filho. A porta começou a deslizar lentamente. Miguel agarrou-se ao pai, tremendo. Bob, no entanto, mostrava uma calma feroz, calculada. Seus músculos estavam tensos, prontos para o bote. Quando a porta finalmente se abriu, revelando Flávio com um sorriso triunfante e uma arma na mão, tudo pareceu congelar por um instante. José colocou-se na frente de Miguel. Flávio apontou a arma. Finalmente cara a cara, Senhor Monteiro. Sabe quanto tempo esperei por este momento? O que você quer? Perguntou José, tentando ganhar tempo, rezando para que os agentes percebessem o que estava acontecendo. Justiça, respondeu Flávio, seu rosto contorcido em ódio. Você me demitiu, destruiu minha reputação no mercado. Sabe o que é não conseguir emprego em lugar nenhum? Ser tratado como criminoso. Você tentou vender informações confidenciais dos nossos clientes. Provei minha inocência, mas você nunca quis ouvir. Enquanto Flávio descarregava sua raiva, Bob observava, perfeitamente imóvel, calculando. O homem estava tão focado em José que mal prestava atenção ao cão. Esse foi seu erro fatal. No exato momento em que Flávio deu um passo à frente, Bob atacou. Com um movimento tão rápido que mal pôde ser visto, o pastor alemão saltou, agarrando o braço que segurava a arma. O impacto foi tão violento que Flávio soltou um grito de dor, e a arma caiu no chão. José não hesitou. Em um único movimento, empurrou Miguel para trás e avançou sobre Flávio. Os dois homens caíram no chão, lutando. Bob, sem soltar o braço do invasor, auxiliava seu dono. Foi nesse momento que Carlos e dois outros agentes finalmente chegaram, alertados pelo grito. Eles dominaram Flávio rapidamente. Algemando-o, Bob soltou o braço do homem somente quando teve certeza de que ele estava completamente imobilizado. Com Flávio contido, Bob imediatamente correu para Miguel, que chorava silenciosamente em um canto. O cão lambeu gentilmente o rosto do menino, como se quisesse dizer que tudo acabará, que ele estava seguro agora. José, ofegante, ajoelhou-se ao lado do filho e de Bob, abraçando os dois. Em meio ao caos, uma certeza se formou. O verdadeiro herói daquela noite tinha 4 patas. Capítulo 5. Conclusão e impacto final. 3 meses se passaram desde a noite da invasão. A mansão dos Monteiro estava irreconhecível. As altas muralhas e câmeras ostensivas deram lugar a um jardim aberto, com flores coloridas e uma pequena fonte no centro. A casa, antes uma fortaleza, agora parecia um lar. José observava Miguel brincando no jardim com Bob. O menino corria, jogando uma bola que o pastor alemão pegava no ar com impressionante agilidade. Os risos cristalinos de Miguel ecoavam pelo ar, um som que, por um tempo, José temeu nunca mais ouvir. A investigação após a captura de Flávio revelou verdades surpreendentes. Ele realmente havia sido vítima de uma armação. Outro funcionário, temendo ser descoberto por suas próprias infrações, plantou evidências falsas contra Flávio. A ironia cruel era que José, obcecado pelo trabalho na época, não dedicou tempo suficiente para analisar o caso pessoalmente. Se eu tivesse prestado atenção, nada disso teria acontecido, confessou José a Rita, enquanto assistiam Miguel e Bob da varanda. Minha obsessão pelo trabalho após a morte de Ana quase me custou meu filho. Rita sorriu compreensivamente. Você aprendeu. É isso que importa. E aprender, José realmente havia. Nas semanas que se seguiram ao incidente, ele reorganizou completamente sua vida. Reduziu sua carga horária no trabalho, delegou mais responsabilidades, mais importante, passou a participar ativamente da vida escolar de Miguel. As noites agora eram sagradas, tempo para pai e filho, para histórias na hora de dormir e conversas sobre o dia. Flávio não foi preso. Após verificar sua inocência quanto às acusações originais, José ofereceu-lhe um acordo, tratamento psicológico e um novo começo em outra cidade, com uma generosa compensação financeira. Não por culpa, mas por reconhecimento de sua falha em investigar adequadamente o caso inicial. Quero quebrar o ciclo de vingança e ressentimento, explicou José ao advogado, que questionou sua decisão. Já tivemos sofrimento suficiente. Quanto a Bob, ele se tornou uma celebridade local. A história do cachorro-herói se espalhou rapidamente. Jornais publicaram reportagens, e uma empresa de ração premium o convidou para ser garoto propaganda. José recusou as ofertas comerciais,
mas aceitou que Bob se tornasse símbolo de uma nova campanha de adoção de animais que ele mesmo financiou. Bob não é apenas um herói, dizia José em entrevistas. Ele nos ensinou o valor da lealdade incondicional e do amor sem reservas. Na empresa, José implementou mudanças profundas. A Monteiro Technologies, antes focada exclusivamente em lucro e crescimento, agora incluía em sua missão valores humanitários. Um programa de benefícios para funcionários com filhos foi criado, permitindo horários flexíveis e licenças parentais estendidas. Família primeiro tornou-se o novo mantra corporativo. Em uma tarde ensolarada de domingo, a mansão Monteiro abriu suas portas para uma celebração especial. Uma fita vermelha decorava a entrada de uma nova ala da propriedade, o Centro de Treinamento Canino Ana Monteiro, onde cães de abrigo seriam preparados para se tornarem animais de terapia e assistência. Miguel, vestindo uma camisa com a imagem de Bob estampada, cortou a fita solenemente. Ao seu lado, José parecia mais jovem, mais leve. As olheiras do executivo workaholic haviam desaparecido, substituídas por linhas de sorriso que começavam a se formar nos cantos dos olhos. Bob nos ensinou que a verdadeira segurança não vem de muros altos ou tecnologia avançada, discursou José para os convidados. Ela vem do amor, da lealdade, da verdadeira conexão. Ironicamente, foi preciso que um animal me ensinasse a ser mais humano. Enquanto a festa continuava, José encontrou um momento para ficar sozinho com Bob. Ajoelhando-se ao lado do fiel companheiro, ele sussurrou: "Obrigado por salvar não apenas a vida de Miguel, mas a minha também. Você trouxe luz de volta para esta casa." Bob inclinou a cabeça, seus olhos inteligentes fixos nos de José, como se compreendesse cada palavra. Depois, como se tivesse cumprido sua missão, levantou-se e trotou de volta para Miguel, que o chamava para brincar. Da janela de seu antigo escritório, agora transformado em sala de jogos para Miguel, José observava o pôr do sol dourado banhar o jardim onde seu filho e Bob corriam livremente. Uma fotografia de Ana sorria da parede, não mais um lembrete doloroso do que foi perdido, mas uma celebração do amor que continuava a guiá-los. A verdadeira riqueza, José finalmente compreenderá, jamais poderia ser medida em zeros na conta bancária. Ela corria pelo jardim naquele exato momento, nas risadas de um menino e nas patas leais de um cachorro extraordinário que havia se tornado parte indispensável de sua família. Em um mundo onde o dinheiro frequentemente determina prioridades, foi um animal sem posses que ensinou a lição mais valiosa: o amor e a lealdade são as únicas fortunas que realmente importam.